Bem, pessoal, hoje nós vamos ver a reta qualquer, primeiro caso da reta qualquer. Como sempre nós fazemos, vamos dar uma olhadinha aqui nas coordenadas dessa reta e ver quais são as características, as principais características dessa reta. Nós podemos perceber o seguinte: primeiro que as suas abscissas são diferentes. Isso quer dizer que essa reta está oblíqua à linha de terra. Os seus afastamentos também são diferentes. Isso quer dizer que essa reta também está oblíqua ao plano vertical. E as suas cotas também são diferentes. Isso quer dizer que essa reta está oblíqua ao plano horizontal. Então, resumindo, essa reta está oblíqua aos dois planos de projeção e oblíqua também à linha de terra. Então vamos definir as coordenadas dessa reta, marcar os pontos dessa reta, a reta PQ, e vamos definir essa reta no espaço. Vamos ver como é que ela está configurada aqui no espaço. Então nós vamos partir do nosso ponto zero, da nossa abscissa 0. Vamos marcar a nossa abscissa 2, que está à direita do nosso zero, da nossa abscissa 0. Em seguida nós vamos marcar o seu afastamento, que é 4. E a cota, que é 5. Então, com isso, nós definimos aqui o nosso ponto Pzão, que está lá no espaço, a nossa projeção horizontal Pzinho, que está aqui no plano horizontal, e a projeção vertical P'L, que está no nosso plano vertical, nossa projeção P'L. Então, esse é o nosso ponto P que nós já marcamos. Vamos marcar agora nosso ponto Q, que está na abscissa -3, então ele está à esquerda do nosso zero. Então essa é a nossa abscissa -3, que está à esquerda do nosso ponto zero. E vamos marcar agora as suas coordenadas. Primeiro o afastamento, que é 2. E a nossa cota, que é 3. Então esse é o nosso ponto Qzão, que está lá no espaço. Aqui é o nosso ponto Q'L, que é a projeção vertical da nossa reta, Q'L. E aqui nosso ponto Qzinho, que é a projeção horizontal da nossa reta. Então vamos ver o seguinte: vamos marcar agora a nossa reta, vamos definir a posição da nossa reta, que está no espaço, que está aqui. Certo? Então essa é a nossa reta que está no espaço. E vamos definir agora as suas projeções, a projeção horizontal e a projeção vertical, a partir dos pontos que nós já definimos anteriormente. Então nós vamos ligar o ponto Pzinho ao Qzinho, definimos aqui a nossa projeção horizontal. E vamos definir agora a nossa projeção vertical. Nós vamos ligar o ponto P'L com o Q'L. Então essa é a nossa reta que está no espaço. O que é que falta a gente definir agora? Falta definir a sua verdadeira grandeza e os traços dessa reta, ou o traço dessa reta. Vamos começar pela verdadeira grandeza. Então essa reta, a sua projeção horizontal, como ela está oblíqua ao plano horizontal, a sua projeção horizontal é menor do que a reta que está no espaço. Então, essa sua projeção horizontal não é a verdadeira grandeza da reta, porque ela é menor do que a reta que está no espaço. A projeção vertical, por sua vez, também é menor do que a reta que está no espaço, porque a nossa reta que está no espaço está oblíqua ao plano vertical. Então, com isso, a sua projeção vertical é menor do que a reta que está no espaço. Não pode ser a verdadeira grandeza da reta. Então, para definir a verdadeira grandeza dessa reta, nós vamos definir um terceiro plano de projeção que contém a reta
Vamos rebater esse plano de projeção sobre o plano vertical e depois rebater o plano vertical sobre o horizontal e determinar a épura dessa reta ou a verdadeira, juntamente com a sua verdadeira grandeza. Então, para fazer isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é prolongar a nossa linha de terra. Então, nós vamos prolongar essa linha de terra. E a partir da sua projeção horizontal, nós vamos definir o traço do plano que contém a reta, ou os traços do plano que contém a reta. Então vamos definir agora nosso traço, o traço horizontal desse plano que contém a reta. Tá? O nosso traço horizontal do plano que contém a reta está aqui. Vamos definir o traço vertical do plano que contém a reta. Nosso plano, traço vertical, está aqui. Tá? Então, esses são os traços do plano que contém essa reta que está no espaço. Esse nosso plano estará, só para efeito de visualização, esse nosso plano vai estar nessa posição. Tá? Então, feito isso, nós já definimos o nosso traço do plano que contém a reta. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos centrar o nosso compasso aqui nesse ponto, tá? Sobre a linha de terra, e vamos girar, vamos rebater esse plano, esse terceiro plano de projeção, até ele encontrar com a linha de terra. E vamos levar com ele todos os pontos da nossa reta. Vamos prolongar aqui nossa linha de terra e vamos levar esses pontos até a linha de terra. A partir daqui, nós vamos levantar uma linha de chamada que vai encontrar com outra linha de chamada partindo do ponto Q', lembrando que sempre ligamos o nosso ponto Q com o Q', tá? E vamos determinar aqui nosso ponto Q duas linhas, tá ok? Vamos fazer a mesma coisa com o nosso ponto P. Nosso ponto P, nós centramos o compasso aqui, rebatemos o nosso ponto P até a linha de terra e a partir daqui nós levantamos uma linha de chamada perpendicular à linha de terra até encontrar com a segunda linha de chamada paralela à linha de terra e vamos determinar aqui o nosso ponto P duas linhas. Então a partir daqui nós já determinamos os pontos da nossa reta. Para determinar a nossa verdadeira grandeza, basta ligar o nosso ponto P' duas linhas, com o nosso ponto Q duas linhas. Então, essa é a VG da nossa reta que está no espaço. Então, essa é a VG. O que falta determinar agora? Falta nós determinarmos os traços dessa reta. Essa reta, ela tem uma característica um pouco diferente, porque apesar dela estar oblíqua aos dois planos de projeção e oblíqua à linha de terra, essa reta também, ela só possui um traço dessa reta. Pelo seguinte, se nós prolongarmos essa reta nesse sentido aqui, ela jamais vai furar o plano vertical ou o plano horizontal. Ela nunca vai furar nenhum dos planos dessa reta, porque ela está oblíqua no sentido oposto a essas retas, a esses planos. Mas se nós prolongarmos essa reta nesse sentido, ela vai furar o nosso plano em algum lugar. E para determinar o traço dessa reta, o lugar onde essa reta fura o plano de projeção, nós vamos prolongar a nossa reta que está no espaço até encontrar com o prolongamento da projeção vertical dessa reta. Neste ponto, nós determinamos o traço vertical da nossa reta, que neste caso ela possui o traço vertical. Esse ponto, ele vai coincidir com o traço do plano que contém a reta. Então, esse traço vertical da reta, o Vzão,
ele coincide com a projeção vertical do traço vertical, o V'. O V'. E a projeção horizontal do traço vertical, o nosso Vzinho, vai estar aqui sobre a linha de terra, justamente onde o traço vertical do plano que contém a reta encontra com o traço horizontal do plano que contém a reta. Então, esse é o traço da reta, dessa nossa reta. Lembrando do seguinte, que quando nós temos, dependendo da situação das coordenadas, nós podemos ter o traço vertical ou o traço horizontal da reta. Nesse caso, nós temos o traço vertical por um motivo muito simples. Porque o afastamento, a cota é maior do que o afastamento. Quando a cota é maior do que o afastamento, nós temos o traço vertical. Quando a cota é menor do que o afastamento, nós temos o traço horizontal da reta. E quando a cota é igual ao afastamento, nós temos o nosso traço da reta coincidente com a linha de terra, tá? Bem, feito isso, vamos determinar a épura da nossa reta, que nós já definimos aqui no espaço. Vamos fazer aqui a nossa linha de terra. A nossa abscissa 0, que está aqui. Vamos marcar as nossas abscissas correspondentes ao nosso ponto. Nós temos a abscissa 2, que está à direita do ponto 0. Temos a nossa abscissa menos 3, que está à esquerda do nosso ponto 0. E a partir daqui nós vamos marcar as coordenadas da nossa reta. Então vamos lá, ponto P primeiro, afastamento 4, cota 5. Nosso afastamento está abaixo da linha de terra, está aqui o nosso afastamento. E cota 5. Então, com isso, nós temos lá o nosso ponto P' e o nosso ponto P'zinho. Vamos marcar agora o nosso ponto Q. Afastamento 2, que está abaixo da linha de terra. E a nossa cota 3, que está acima da linha de terra. Então, esse é o nosso ponto Qzinho. E esse é o nosso ponto Q'. Bom, feito isso, vamos marcar aqui da mesma cor as projeções da nossa reta. Então, aqui nós temos a nossa projeção vertical e aqui projeção horizontal. Então, essa é a épura da nossa reta que está no espaço. Falta a gente determinar aqui a verdadeira grandeza da reta e o traço dessa reta. Bem, lembrando do seguinte, aqui no espaço, nós temos a nossa reta que está lá no espaço. Então, através dela, nós podemos determinar uma série de outras coisas aqui. Na épura, nós não temos a nossa reta que está no espaço. Então, nós vamos fazer o processo inverso. Vamos determinar agora o traço do plano que contém a reta, os traços do plano que contém a reta, e depois nós vamos determinar a sua verdadeira grandeza. Então, nós vamos prolongar, fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui. Vamos prolongar a nossa projeção horizontal até encontrar com a linha de terra. Nós prolongamos a nossa projeção horizontal até encontrar com a linha de terra e definimos aqui o traço horizontal do plano que contém a reta. Então, esse é o traço horizontal do plano que contém a reta. Vamos fazer ele da mesma cor,
amarelinho. E vamos definir agora, a partir desse ponto aqui, nós vamos levantar uma perpendicular à linha de terra e definir o traço vertical do plano que contém a reta. Então esse é o traço vertical do plano que contém a reta. Ok? Bem, feito isso, o que nós fizemos? Nós pegamos o nosso plano, esse plano vertical, esse terceiro plano de projeção, rebatemos ele até coincidir com o plano vertical, e a partir daí nós determinamos a verdadeira grandeza da reta. Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos centrar o nosso compasso nesse ponto aqui sobre a linha de terra, vamos rebater o nosso ponto Qzinho até encontrar com a linha de terra e vamos fazer a mesma coisa com o nosso ponto P. Feito isso, não é só ligar os pontos, Lé com Lé, Cré com Cré, o Q com o Q'linha e o P com o P'linha. Então vamos fazer isso. Vamos ligar aqui o nosso ponto Q com Q'linha e vamos determinar aqui o nosso ponto Q, duas linhas. Tá? Feito isso, nós vamos fazer a mesma coisa com o ponto P. Vamos ligar o ponto P ao P'linha e vamos determinar aqui o nosso ponto P, duas linhas. Então já determinamos os nossos pontos. Para determinar a nossa VG, basta ligar esses dois pontos. P'linha, P duas linhas com Q duas linhas. Então essa é a VG da nossa reta que está no espaço. Essa é a verdadeira grandeza da reta. O que falta a gente determinar agora? O traço da reta em épura. Então nós já determinamos o traço da reta aqui no espaço. Vamos determinar o traço da reta agora na épura. Para determinar o traço da reta no espaço, é muito simples, porque basta você prolongar a sua reta que está no espaço até coincidir com o prolongamento da sua projeção vertical e aí nós determinamos o traço vertical da reta. Ocorre que lá na épura nós não temos a reta que está no espaço. A reta que está no espaço, ela ficou lá no espaço, lá é o lugar dela. Nós não temos como pegar essa reta que está lá no espaço e representar ela aqui no plano. A reta que está no espaço ficou lá, ficou para trás. Aqui nós só podemos trabalhar com as projeções da reta, ou a projeção vertical e a projeção horizontal. E a verdadeira grandeza da reta. E a partir dessas duas projeções nós determinamos tudo mais que tiver que determinar dessa reta. Então, nós temos que fazer o processo inverso do que nós fizemos aqui no espaço. Aqui no espaço nós prolongamos a nossa reta que está no espaço até coincidir com o prolongamento da sua projeção vertical, que determinamos o traço vertical da reta que está coincidindo com o traço do plano que contém a reta. Então, como nós não temos a reta no espaço, nós vamos prolongar a nossa projeção vertical e onde ela coincidir, onde ela encontrar com a projeção vertical, com o traço vertical do plano que contém a reta, nós vamos determinar o nosso traço vertical da reta, que é o nosso Vzão, que coincide com o V'linha. Esse traço vertical, ele tem que coincidir com o prolongamento da nossa verdadeira grandeza, porque ela está na mesma posição da reta que está lá no espaço. Então, o prolongamento da projeção vertical tem que coincidir com o prolongamento da nossa verdadeira grandeza no traço vertical da reta, no ponto onde a reta fura o plano, que por sua vez vai coincidir com o traço vertical do plano que contém a reta. Tá? Então, esse é o nosso traço vertical. Depois de determinado o nosso traço vertical, nós vamos determinar nosso traço, a projeção horizontal do traço vertical, que é o nosso Vzinho, que vai estar coincidindo com a linha de terra. Esse é o nosso Vzinho. Então, essa é a projeção, essa é a épura da nossa reta qualquer, do primeiro caso da reta qualquer, que está no espaço. Bem, usando o nosso diedro aqui,
nós podemos perceber que essa reta está nessa posição aqui no espaço. Então nós temos aqui a nossa projeção vertical e aqui a projeção horizontal da reta. Nossa reta está oblíqua aos dois planos de projeção, tá? E oblíqua à linha de terra também. Quando nós rebatemos o nosso plano vertical sobre o plano horizontal, para determinarmos a épura da nossa reta que está no espaço, o que vai acontecer? Nós vamos rebater o nosso plano vertical sobre o plano horizontal, olhar ele de frente e vamos encontrar a épura da nossa reta que está no espaço. Essa é a projeção vertical e essa é a projeção horizontal da nossa reta que está no espaço. Ok?